A cidade de Babilônia, naquela noite, estava em silêncio. Não um silêncio tranquilo de uma cidade que dorme depois de um dia comum. Era um silêncio diferente. O tipo de silêncio que se forma quando algo grave acabou de ser decidido e as consequências ainda não chegaram. As tochas nos corredores do palácio do rei Dario lançavam sombras longas sobre as paredes de tijolo cozido. Os guardas faziam suas rondas com passos calculados. E em algum lugar dentro daquele palácio, um homem havia acabado de ser condenado à morte por fazer exatamente o que havia feito toda a sua vida: orar ao seu Deus. O nome desse homem era Daniel. E o que aconteceu naquela madrugada em Babilônia é um dos eventos mais extraordinários registrados em toda a Bíblia. Não apenas pelo milagre em si, mas pelo que ele revela sobre o caráter de Deus, sobre a natureza da fé genuína e sobre o que acontece quando um ser humano decide que existem coisas pelas quais vale a pena morrer. Para entender completamente o que ocorreu naquela noite, é necessário caminhar para trás no tempo. Não apenas algumas semanas, décadas, porque a história de Daniel na Cova dos Leões não começa com um decreto real nem com uma armadilha política. Começa com uma criança arrancada de sua casa em Jerusalém e levada acorrentada para uma cidade que ela nunca havia visto, em um país cujo idioma ela não falava, para servir a um rei cujos deuses eram de pedra e ouro. Era o ano 605 a.C. Nabucodonosor, rei da Babilônia, o maior império do mundo naquele momento, havia acabado de conquistar Jerusalém. A conquista não foi total naquele primeiro momento. Foi cirúrgica. Nabucodonosor não queria apenas terras e riquezas, queria mentes. Queria os jovens mais inteligentes, mais saudáveis, mais bem formados da nobreza de Judá. Jovens que pudessem ser reeducados, renomeados, reformatados para servir ao Império Babilônico com a excelência que apenas os melhores possuíam. O livro de Daniel, no capítulo 1, versículo 4, descreve o perfil exato que Nabucodonosor buscava. Jovens sem nenhum defeito físico, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, possuidores de conhecimento e de discernimento, aptos para servir no palácio do rei. Daniel se encaixava perfeitamente nesse perfil. Tinha provavelmente entre 14 e 17 anos quando foi levado. A idade em que a identidade ainda está sendo formada. A idade em que o ambiente molda o caráter de maneiras que duram a vida inteira. Era exatamente isso que Nabucodonosor sabia. Se você quer transformar um jovem judeu em um administrador babilônico leal, comece cedo. Dê a ele um nome novo. Alimente-o com a comida da corte. Ensine-o a língua, a literatura, a filosofia do império. Em alguns anos, o Daniel que havia saído de Jerusalém não existirá mais. Em seu lugar, haverá Beltesazar, um servidor fiel da coroa babilônica. Era o plano. Mas havia uma variável que Nabucodonosor não havia calculado. Daniel já tinha uma identidade antes de chegar à Babilônia. Uma identidade construída não sobre a cultura de sua família ou a tradição de sua nação, mas sobre uma relação pessoal com o Deus de Israel. E essa identidade não se curvaria, não importava o quanto o ambiente externo tentasse moldá-la. A primeira demonstração disso aconteceu logo no início. O livro de Daniel, no capítulo 1, versículo 8, registra com uma simplicidade que esconde sua profundidade. Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a comida do rei, nem com o vinho que ele bebia. Repare na formulação. Propôs em seu coração. Antes de qualquer confronto público, antes de qualquer decisão visível, a determinação de Daniel foi primeiro interna. O coração decidiu antes que as circunstâncias forçassem qualquer escolha. Isso é relevante porque revela algo sobre a natureza da fé que a história de Daniel irá demonstrar repetidamente ao longo de décadas. A fé que permanece em pé durante as grandes crises não é construída durante as grandes crises. É construída nos momentos menores, nas decisões cotidianas, que parecem pequenas, mas que estão formando o músculo espiritual que será necessário quando a pressão for máxima. A Cova dos Leões não foi o primeiro teste de Daniel. Foi o último de uma longa série.
Passe rapidamente pelos anos que se seguiram. Daniel serve com distinção sob Nabucodonosor. Interpreta sonhos que os sábios babilônicos não conseguem decifrar. Quando Nabucodonosor tem um sonho perturbador que ninguém em todo o seu reino consegue interpretar, é Daniel que recebe a revelação de Deus e não apenas conta o sonho ao rei, mas explica seu significado. Isso acontece no capítulo 2. Não uma vez, isso acontece ao longo de décadas. Daniel serve sob Nabucodonosor. Sobrevive à sua loucura temporária descrita no capítulo 4, quando o rei passa 7 anos vivendo como um animal no campo até reconhecer a soberania do Deus de Israel. Daniel está lá quando o neto de Nabucodonosor, Belsazar, vê a mão misteriosa escrever nas paredes do palácio durante um banquete blasfemo, e é Daniel, já idoso, que é chamado para decifrar a mensagem. Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Contado, contado, pesado, dividido. Naquela mesma noite, Belsazar foi morto e o reino dos caldeus chegou ao fim. E então veio Dario. Dario, o medo, conquista a Babilônia. Novo rei, novo império, nova cultura, uma terceira transição de poder que Daniel atravessa. No capítulo 6, versículo 1, o texto registra que Dario decidiu estabelecer sobre o reino 120 sátrapas para governar em todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um. E o versículo 3 acrescenta algo que é ao mesmo tempo um elogio extraordinário e a semente de um problema mortal. Daniel se distinguiu acima dos presidentes e dos sátrapas porque havia nele um espírito excelente e o rei pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Pense no que isso significa. Daniel, nesse momento, tem provavelmente entre 80 e 85 anos, é um judeu exilado em um país estrangeiro, sobreviveu a 3 impérios, serviu sobre reis cujos nomes hoje estudamos na história, e ainda assim nenhuma dessas transições havia corrompido seu caráter, diminuído sua competência ou comprometido sua integridade. O versículo 4 é devastadoramente revelador. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar nenhuma ocasião nem nenhuma falta, porque ele era fiel e nenhum erro nem falta alguma se achava nele. Leia isso novamente com atenção. Homens motivados pelo ciúme, pela ambição política, pela determinação de destruir um rival, vasculharam a vida de Daniel. Seu histórico financeiro, suas decisões administrativas, seus relacionamentos, suas transações, sua conduta pessoal, e não encontraram nada, absolutamente nada. 8 décadas de vida pública sem uma única sombra que pudesse ser usada como acusação. Há algo humilhante e inspirador ao mesmo tempo nessa realidade. Humilhante porque poucos de nós resistiríamos a esse nível de escrutínio por uma semana, quanto mais por 80 anos. Inspirador porque demonstra que a integridade consistente ao longo do tempo é possível. Daniel não era um ser de outra espécie, era um ser humano que havia feito escolhas repetidas ao longo de décadas. Pequenas escolhas, grandes escolhas, escolhas invisíveis e escolhas públicas. E essas escolhas acumuladas haviam construído um caráter que nem seus inimigos mais motivados conseguiam atacar de frente. Então eles decidiram atacar por outro ângulo. O versículo 5 registra a conclusão dos conspiradores com uma honestidade que é quase admirável em sua clareza. Não acharemos contra esse Daniel nenhuma ocasião, a não ser que a achemos contra ele a respeito da lei do seu Deus. Em outras palavras, a única vulnerabilidade de Daniel é a sua fé. E assim foi montada a armadilha. Os conspiradores vão ao rei Dario com uma proposta que soa como uma honraria real, uma demonstração de unidade do reino, um decreto que estabelecesse que por 30 dias ninguém pudesse fazer petição a qualquer deus ou homem senão ao rei Dario, e que quem violasse esse decreto seria lançado na cova dos leões. O rei Dario assina o decreto, e aqui precisamos pausar e considerar a dimensão do que acaba de acontecer. Dario não é um vilão nessa história. Os capítulos seguintes deixam claro que genuinamente admirava Daniel, respeitava seu caráter, havia planejado elevar sua posição ainda mais, mas neste momento ele assinou um decreto de morte contra o homem que mais respeitava em todo o seu reino, sem perceber que estava fazendo exatamente isso. Ele foi manipulado por conselheiros que exploraram sua vaidade e sua necessidade de demonstrar autoridade unificada sobre um reino recém-conquistado. O versículo 10 descreve o que Daniel fez quando soube do decreto assinado.
Cada palavra desse versículo importa. Então Daniel, quando soube que o escrito estava assinado, entrou em sua casa e, tendo as janelas do seu quarto abertas em direção a Jerusalém, se ajoelhava 3 vezes ao dia e orava e dava graças diante de seu Deus, como tinha feito antes. Daniel não fez nada especial, não convocou um jejum de emergência, não procurou um esconderijo, não tentou negociar com os conspiradores, não buscou uma interpretação criativa do decreto que lhe permitisse continuar orando sem tecnicamente violá-lo. Fez exatamente o que sempre havia feito. Abriu as janelas na direção de Jerusalém, se ajoelhou, orou e deu graças a seu Deus, 3 vezes ao dia, como sempre. Existe uma profundidade teológica nessa frase que merece ser habitada por um momento. A fé de Daniel não era situacional, não aumentava quando as circunstâncias eram favoráveis e diminuía quando as circunstâncias eram adversas. Era consistente, era o mesmo Daniel que orava quando Nabucodonosor lhe dava honras e poder, que orava agora que um decreto real estabelecia que essa oração significava a morte. E as janelas estavam abertas. Isso não é um detalhe menor. Daniel poderia ter fechado as janelas, poderia ter orado em silêncio, invisível, sem ser detectado. Ninguém precisaria saber. A oração seria igualmente válida diante de Deus, mas as janelas estavam abertas, como sempre. Porque Daniel não estava vivendo sua fé para ser visto, mas também não estava vivendo sua fé para ser escondida. A oração era simplesmente parte de quem ele era, tanto quanto respirar, tanto quanto pensar. E mudar isso, mesmo diante da morte, teria sido deixar de ser Daniel. Os conspiradores o encontraram orando. Foram imediatamente ao rei. E o texto no versículo 13 é fascinante na sua crueldade sutil. Eles não dizem simplesmente que Daniel violou o decreto. Eles dizem: Daniel, que é dos filhos do cativeiro de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do decreto que assinaste, mas faz a sua oração 3 vezes ao dia. Não faz caso de ti, ó rei. É uma formulação calculada para inflamar a vaidade real. Não estamos falando apenas de uma violação legal, estamos falando de desrespeito pessoal ao monarca, de um exilado judeu que ignora a autoridade do rei da maior potência do mundo. A linguagem foi escolhida para transformar um ato de devoção religiosa em um ato de rebelião política. O versículo 14 descreve a reação do rei Dario quando ouve isso. Então o rei, quando ouviu estas palavras, ficou muito desgostoso consigo mesmo e dispôs seu coração a livrar a Daniel e trabalhou até o pôr do sol para livrá-lo. O rei tenta salvar Daniel. Isso também é extraordinário e frequentemente negligenciado nas análises dessa história. O homem que assinou a sentença de morte passa o dia inteiro tentando encontrar uma saída legal, uma brecha no decreto, uma interpretação que permita poupar Daniel sem violar a lei dos medos e persas, que, segundo o versículo 8, não pode ser revogada nem mesmo pelo próprio rei que a assinou. Mas não há saída. Os conspiradores voltam ao entardecer e lembram ao rei a lei que ele mesmo criou. Então, o versículo 16 registra o momento em que Dario cede. E o rei deu a ordem, e trouxeram a Daniel, e o lançaram na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Pense nessa frase por um momento. O rei pagão, que acaba de assinar a ordem de execução de um homem inocente, declara fé na capacidade do Deus desse homem de salvá-lo. Dario acredita em Daniel mais do que nas suas próprias leis. Reconhece algo no caráter de Daniel e no Deus que ele serve, que supera a lógica cruel do sistema que ele mesmo representa. E então a pedra foi colocada sobre a boca da cova. O versículo 18 descreve o que Dario fez em seguida. Então o rei foi ao seu palácio e passou a noite em jejum, e não se fizeram diante dele instrumentos de música, e o seu sono fugiu dele. Essa é uma das imagens humanamente mais tocantes de todo o Antigo Testamento. O homem mais poderoso do mundo conhecido não consegue dormir.
Seus músicos, suas concubinas, sua comida, todo o aparato de distrações disponível para um rei não consegue aliviar o peso do que ele fez. Enviou para a morte o homem mais íntegro que jamais conheceu. Fez isso porque foi manipulado, porque as leis que deviam proteger foram usadas como arma, e não há nada que ele possa fazer para desfazer o que assinou. Ele jejua, fica acordado, espera. E enquanto o rei espera em seu palácio no escuro o que está acontecendo na cova dos leões. O texto bíblico não descreve, deliberadamente. Os evangelhos fazem a mesma coisa com a ressurreição. O momento do milagre em si não é narrado, apenas suas consequências, porque o milagre pertence a Deus e Deus não precisa de uma audiência para fazê-lo. Não há narrador humano dentro da cova naquela madrugada, mas a tradição rabínica e as análises teológicas ao longo dos séculos contemplaram o que aquela noite pode ter sido para Daniel. Um homem de 80 anos, com décadas de oração acumuladas, com uma história de encontros com Deus que começou na adolescência e nunca parou. Esse homem, naquela cova escura, cercado por animais que deveriam despedaçá-lo, estava, em algum sentido, no lugar mais familiar que poderia imaginar, na presença de Deus. Não porque as circunstâncias eram agradáveis, as circunstâncias eram terríveis, mas porque a presença de Deus não depende das circunstâncias, e Daniel havia treinado uma vida inteira para saber isso. Cada manhã de oração com as janelas abertas, cada noite de gratidão a Deus mesmo em terra estrangeira, cada decisão de não contaminar sua consciência mesmo quando ninguém estava olhando, tudo isso havia construído em Daniel uma capacidade de habitar a presença de Deus independentemente do ambiente externo. O versículo 22 registra as palavras que Daniel diz ao rei na manhã seguinte, e elas revelam o que aconteceu na cova. Meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque diante dele fui achado inocente, e também diante de ti, ó rei, nenhum mal fiz. Repare nas duas partes dessa declaração. Diante de Deus, inocente. Diante do rei, nenhum mal fiz. Daniel não havia violado uma lei humana justa. Havia obedecido a uma lei divina que estava acima de qualquer decreto real. E ao fazer isso, não havia feito mal a ninguém. Não havia prejudicado o rei, não havia prejudicado o reino, não havia prejudicado os leões. Havia simplesmente sido Daniel. Havia simplesmente orado ao seu Deus. Agora vamos ao versículo 19 e 20 que descrevem a cena da manhã. Quando amanheceu, o rei se levantou de madrugada e foi às pressas à cova dos leões. De madrugada, às pressas, o homem que não havia dormido a noite inteira estava em pé antes do sol. Corria para um lugar que, por toda a lógica do mundo, deveria conter apenas os ossos de um velho judeu. E o versículo 20 registra o que ele gritou quando chegou à beira da cova, com uma mistura de esperança e angústia que transborda de cada palavra. Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, pôde livrar-te dos leões? O rei grita para dentro de uma cova escura, no escuro da madrugada, para um homem que provavelmente está morto. Mas grita assim mesmo, porque existe algo na fé de Daniel que contamina as pessoas ao redor. Mesmo um rei pagão não conseguia estar perto de Daniel por décadas sem desenvolver uma esperança no Deus de Daniel. E então, a resposta vem. Ó rei, vive para sempre. Daniel está vivo. O versículo 23 registra a constatação física de um milagre. Daniel foi tirado da cova e nenhum dano se achou nele, porque creu no seu Deus. Nenhum dano, nem arranhos, nem marcas, nada. E a última frase do versículo é a interpretação teológica do milagre dada pelo próprio texto. Porque creu no seu Deus. Não porque Daniel era especial por natureza, não porque havia uma propriedade química em sua pele que afastava os leões, não porque era extraordinariamente corajoso, porque creu no seu Deus. A fé de Daniel foi a condição do milagre, mas atenção a essa frase, porque ela é frequentemente mal interpretada. A fé de Daniel não foi a causa do milagre no sentido de que Daniel produziu o milagre por sua fé.
A fé de Daniel foi a condição do milagre, no sentido de que foi a fé que o colocou naquela cova em primeiro lugar. Se Daniel parasse de orar quando o decreto foi assinado, não haveria cova, não haveria milagre, não haveria testemunho. A fé que salvou Daniel foi a mesma fé que o colocou em perigo. Isso é fundamental para entender a teologia dessa história. Deus não prometeu a Daniel que ele nunca enfrentaria a cova dos leões. Não prometeu que os inimigos não tramariam, não prometeu que o decreto não seria assinado, não prometeu que as pedras não seriam colocadas. A promessa de Deus era outra, era a presença, era o anjo dentro da cova, era o fechamento da boca dos leões no momento certo. E essa diferença importa enormemente para nós hoje. Muitas pessoas têm uma teologia que diz que se eu orar corretamente, se tiver fé suficiente, se servir a Deus fielmente, as pedras nunca serão minha realidade. As circunstâncias difíceis são evidência de falta de fé ou de pecado não confessado. Daniel desmonta essa teologia completamente. Daniel era o homem mais íntegro descrito no livro que leva seu nome. Décadas de fidelidade sem mancha. E ainda assim, a cova. Ainda assim, os leões. Ainda assim, a madrugada de incerteza. Ainda assim, a pedra rolando sobre a entrada. A diferença não foi que Deus protegeu Daniel das circunstâncias difíceis. A diferença foi que Deus estava com Daniel dentro das circunstâncias difíceis. E essa presença de Deus dentro da cova transformou o que deveria ser o fim em um começo. O versículo 24 registra o que aconteceu em seguida com os que haviam armado a traição contra Daniel. E o rei deu ordem e trouxeram aqueles homens que tinham acusado Daniel e os lançaram na cova dos leões. O texto é brutal na sua simetria. A mesma cova, os mesmos leões. Um resultado completamente diferente. O versículo 24 continua que, antes que chegassem ao fundo da cova, os leões se apoderaram deles. Os leões estavam famintos, estavam ativos, estavam perfeitamente capazes de fazer o que leões fazem. Simplesmente não haviam feito isso com Daniel. E isso importa porque elimina qualquer explicação naturalista para o que aconteceu com Daniel naquela noite. Os leões não estavam doentes, não estavam saciados, não estavam dormindo. Estavam completamente operacionais. E a única razão por que Daniel saiu ileso de uma cova cheia de leões famintos é a que o texto mesmo oferece. Deus enviou seu anjo. A mesma cova, os mesmos leões, um resultado completamente diferente. O versículo 24 continua: E antes que chegassem ao fundo da cova, os leões se apoderaram deles. Os leões estavam famintos, estavam ativos, estavam perfeitamente capazes de fazer o que leões fazem. Simplesmente não haviam feito isso com Daniel. E isso importa, porque elimina qualquer explicação naturalista para o que aconteceu com Daniel naquela noite. Os leões não estavam doentes, não estavam saciados, não estavam adormecidos, estavam completamente operacionais. E a única razão pela qual Daniel saiu ileso de uma cova cheia de leões famintos é a que o texto mesmo oferece. Deus enviou seu anjo. O capítulo 6 termina com o decreto que o rei Dario proclama após tudo isso, e é um dos decretos reais mais extraordinários registrados no Antigo Testamento. O versículo 25 até o 27 registra as palavras de um rei pagão que encontrou em Daniel a evidência de um Deus que desafia todas as categorias religiosas que ele conhecia. Da parte de mim é feito um decreto, que em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e dura para sempre, e o seu reino jamais será destruído, e o seu domínio até o fim. Ele livra e resgata, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra, pois livrou Daniel do poder dos leões. Um rei de um império pagão proclama a soberania eterna do Deus de Daniel sobre todo o seu domínio. O homem que havia sido levado de Jerusalém como prisioneiro de guerra quando tinha 14 anos, termina sua vida como o instrumento pelo qual o nome de Deus é declarado no centro do maior império do mundo. Mas há algo ainda mais profundo que precisa ser considerado nessa história. Daniel capítulo 6 não é apenas o relato de um milagre espetacular.
É o retrato de uma vida vivida de tal maneira que o milagre era a conclusão natural. A cova dos leões não foi o ponto alto da vida de Daniel. Foi simplesmente o momento em que aquilo que havia sido construído ao longo de 80 anos ficou visível para todos. Pense na trajetória. Daniel começou propondo em seu coração não se contaminar com a comida do rei. Uma decisão pequena, invisível, de nenhum impacto aparente sobre o curso do mundo. Mas essa decisão plantou uma semente de integridade que foi crescendo em decisões subsequentes, maiores e mais visíveis ao longo de décadas. A integridade não é um evento, é uma trajetória. O Daniel que sobreviveu à cova dos leões era o mesmo Daniel que havia recusado a comida do rei 70 anos antes. As janelas abertas na direção de Jerusalém eram a expressão pública de uma orientação interna que havia sido estabelecida muito antes. O anjo dentro da cova era a presença de um Deus que havia estado presente em todas as outras covas menores e invisíveis que Daniel havia atravessado ao longo de sua vida. Há uma geração hoje que quer a cova dos leões sem as décadas de oração consistente que precederam a cova dos leões. Quer o milagre visível sem o investimento invisível. Quer a fé que funciona nas grandes crises sem a fé que é treinada nas pequenas decisões cotidianas. Daniel nos ensina que o Deus que fecha a boca dos leões é o mesmo Deus que estava presente nas manhãs de oração silenciosa, nas decisões de consciência que ninguém testemunhou, nos momentos de gratidão em terra estrangeira, quando havia muito mais razões para a amargura do que para o agradecimento. A oração de Daniel na cova não foi diferente das orações de Daniel nas manhãs anteriores. Era a mesma oração, do mesmo homem, para o mesmo Deus, com as mesmas janelas abertas na direção de Jerusalém. Apenas o ambiente externo havia mudado. A essência permanecia idêntica. Existe uma pergunta que essa história coloca diretamente a cada pessoa que a ouve. Se um decreto fosse assinado hoje proibindo sua fé, se existisse uma ameaça real e concreta sobre sua vida caso você continuasse a orar, a frequentar o culto, a viver os valores que diz crer, o que você faria? Essa é a pergunta que os conspiradores esperavam que Daniel respondesse de uma certa maneira. Esperavam que a ameaça de morte fosse suficiente para quebrar décadas de consistência. Esperavam que a lei humana prevalecesse sobre a lei de Deus no coração de um homem que tinha tudo a perder. Erraram o cálculo porque não entendiam o que motivava Daniel. Daniel não orava por hábito, não orava por obrigação religiosa, não orava porque era a coisa certa a fazer socialmente ou politicamente. Orava porque havia encontrado em Deus uma realidade tão real, tão concreta, tão presente em sua experiência diária, que parar de orar seria como parar de respirar. A oração não era uma atividade que Daniel fazia, era a expressão de uma relação que Daniel tinha. E é exatamente essa distinção que separa a fé que permanece em pé nas grandes crises da fé que desmorona quando a pressão aumenta. A fé baseada em hábito, em tradição, em pressão social, em expectativa familiar, em benefícios percebidos, vai ceder quando as circunstâncias oferecerem uma razão suficientemente poderosa para ceder. Porque sua fundação é externa, depende de fatores que podem ser alterados ou removidos. A fé baseada em um encontro real e pessoal com um Deus real e pessoal, sustentada por décadas de experiências verificadas de que esse Deus é fiel, permanece. Não porque o crente seja extraordinariamente corajoso, mas porque a presença de Deus é mais real para ele do que a ameaça dos leões. Daniel havia chegado a um ponto em sua vida que fechar as janelas e parar de orar para salvar a vida física seria uma forma de morte muito mais pior do que ser devorado por leões. Porque existem coisas pelas quais vale a pena morrer, e a relação com o Deus vivo é uma delas. A Cova dos Leões, no capítulo 6 de Daniel, é uma das grandes histórias de coragem da Bíblia. Mas sua mensagem central não é sobre coragem, é sobre consistência, sobre a longa obediência na mesma direção.
sobre o que acontece quando um ser humano decide, décadas antes da grande crise, que existem coisas que não estão à venda, que existem janelas que permanecerão abertas independentemente do que o decreto real disser. Essa mensagem é tão relevante hoje quanto foi na Babilônia do século VI a.C., porque os leões mudam de forma ao longo da história. Às vezes são predadores de dentes e garras, às vezes são pressões sociais que prometem exclusão se você mantiver sua fé. Às vezes são situações financeiras que parecem exigir que você comprometa sua integridade para sobreviver. Às vezes são relacionamentos que cobram um preço que sua consciência não pode pagar. Às vezes são decretos culturais que estabelecem que certas crenças são inaceitáveis e que o preço de mantê-las é o isolamento, o ridículo ou a marginalização. A forma dos leões muda, a natureza do desafio permanece a mesma. E a resposta de Daniel permanece a mesma também. As janelas abertas, o joelho dobrado, a gratidão ao Deus que é fiel ontem, hoje e para sempre. Não quando as circunstâncias são favoráveis, não quando o decreto não existe, não quando os conspiradores não estão observando. Sempre, da mesma maneira, com a mesma consistência. Porque é essa consistência que constrói o Daniel que pode enfrentar a cova. O versículo final do capítulo 6 registra algo que é ao mesmo tempo a conclusão da história de Daniel na cova dos leões e um resumo de toda a vida de Daniel até aquele ponto. E esse Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Prosperou. Após a cova dos leões, após os conspiradores, após a madrugada de incerteza e a manhã de milagre, após tudo isso, Daniel prosperou. Não porque evitou os problemas, mas porque atravessou os problemas com Deus e chegou do outro lado mais intacto do que havia entrado. Essa é a promessa que transpassa toda a narrativa bíblica. Não há ausência de covas, a presença de Deus dentro das covas. Não a remoção dos leões, o fechamento de suas bocas quando Deus decide que é hora. E Deus decide que é hora quando encontra um Daniel, um homem ou uma mulher que, diante da ameaça de morte, abre as janelas, dobra os joelhos e ora. Porque essa é simplesmente a pessoa que ele é. Porque essa é simplesmente a pessoa que ela é. Porque nenhum decreto humano tem poder suficiente para alterar o que foi construído ao longo de décadas de fidelidade consistente. A história de Daniel na cova dos leões não terminou naquela madrugada em Babilônia. Ela continua sendo contada, continua sendo ouvida, continua chegando às pessoas que estão enfrentando suas próprias covas, seus próprios decretos, seus próprios leões, e continua dizendo a mesma coisa que disse ao rei Dario na manhã daquele dia extraordinário. O Deus de Daniel é o Deus vivo. E esse Deus vivo é capaz de fechar a boca de todos os leões que você enfrenta hoje. Não porque você seja perfeito, não porque sua fé seja sem dúvidas, não porque você nunca fechou as janelas quando deveria tê-las mantido abertas, mas porque Ele é fiel mesmo quando somos infiéis. Porque sua capacidade de salvar não depende da nossa perfeição, mas da nossa disponibilidade de continuar orando, de continuar confiando, de continuar voltando a Ele com as janelas abertas na direção de tudo aquilo que nos lembra que somos dele. Se essa história tocou algo em você hoje, se há uma cova que você está enfrentando e que parece impenetrável, uma pedra que está rolando sobre você, uma ameaça que parece maior do que qualquer proteção que você possa imaginar, deixa nos comentários. Não porque esta voz precisa saber, mas porque existe algo poderoso no ato de dizer em voz alta, mesmo que seja em texto, que você está dentro de uma cova e que está abrindo as janelas a si mesmo. Daniel não passou aquela noite na cova dos leões em silêncio, passou em oração.
E se você assiste a esse vídeo hoje, não é coincidência. É um convite para abrir suas janelas de volta na direção de um Deus que está mais próximo de você do que qualquer leão que esteja rugindo ao seu redor. Se este mergulho na história de Daniel foi valioso para você, inscreva-se no canal para que possamos continuar explorando juntos as profundezas do que Deus fez e continua fazendo na história de pessoas reais, em circunstâncias impossíveis. E se há alguém na sua vida que está enfrentando sua própria cova hoje, compartilha este vídeo com essa pessoa agora mesmo, porque a história de Daniel não é uma história sobre leões, é uma história sobre um Deus que está presente na madrugada mais escura. E essa história foi escrita também para você.